Olá, tudo bem? Eu sou Fábio de Renzo, da Novembro 4, e esse é o nosso podcast Comunicação Interna Sem Fronteiras, um podcast que a gente fala sobre comunicação, cultura organizacional, recursos humanos e mensagens e dicas para o mundo corporativo. Inclusive, a provocação de hoje é felicidade, que a gente vai falar um pouco mais com a Carol. Mas antes disso, eu queria lembrar você que acompanha, que nos curte aqui, você que está sempre nos seguindo, que você possa repassar essa mensagem, esse vídeo, né, para os seus colegas, que você possa curtir aqui no YouTube, né, no Spotify, e também dar sugestões que você queira de novos temas, de novos entrevistados. E antes de chamar a Carol, eu queria agradecer dois parceiros que vêm nos apoiando nesse projeto. Primeiro é a Prodigy. A Prodigy é uma empresa que trabalha com a tecnologia de comunicação interna, oferecendo aos colaboradores, seja na TV digital, seja no aplicativo mobile, né? Que inclusive hoje eles estão lançando esse sistema para atender os seus colaboradores. Hoje eles atendem mais de 30 países, e atendem empresas como a Michelin, Baldúculo, Renault. Conheça um pouquinho mais sobre a Prodigy, por favor. Vivemos em um mundo de novas conexões. A informação antes privilegiada, agora exposta, ao alcance dos olhos, na palma da mão. A comunicação nas organizações antes hierárquica, controlável, agora em rede, veloz e indomável. Esse é o novo mundo da comunicação corporativa. Agora, imagine uma guinada. Vamos supor que você seja capaz de criar uma história que toque sua empresa. Que cada colaborador compreenda o propósito de estar ali, dos valores que os unem. E vamos supor que você abra espaço para que as vozes individuais se juntem e que essa narrativa conecte pessoas, traga harmonia, senso de comunidade e pertencimento. A nova comunicação, influenciada, estrategicamente direcionada para o crescimento comum. E, finalmente, você consegue medir, avaliar e impulsionar para novos resultados. Aqui é onde você está hoje. Conte com a Prodigy. Obrigado, Prodigy. E hoje também queria dar as boas-vindas para 3 uniformes. Inclusive, aqui tem uma camiseta já personalizada com logotipo, né, que eles fizeram pra gente. E a Carol vai ganhar também a sua camiseta. Eles fazem uniforme para os colaboradores, né, para os empregados das empresas. Se você é de RH, principalmente, quer trocar, ou quer refazer, ou quer fazer um novo uniforme. E é interessante que os uniformes sempre dão uma conotação legal, até como brand, né? Tem muitas pessoas que gostam, né, de usar uniforme. E também, inclusive, ajuda a própria economizar a roupa, né, dos colaboradores, né? Então eles têm hoje uma técnica chamada DTF, que é uma técnica boa, que não sai, né? O material não sai, é bem resistente. Então, se você está pensando, se você quer ver mais informações sobre isso, tem aqui um QR Code da 3 Uniformes, tem no site deles também. Obrigado, Igor, pela parceria, muito bom. Eu queria agora conversar com a Carol. Oi, Carol, tudo bem? Tudo bem, muito obrigada pelo convite. Que é isso, eu que agradeço, recebi o contato, o Bruno, a gente conversou, né? Ele te falou um pouco. Teve uma palestra que você foi recentemente que infelizmente eu não pude participar. Eu sempre falo que a gente precisa desmistificar o óbvio e, em vez de perguntar quantos anos tem a Carol, o que ela trabalha, o que ela faz, onde ela trabalhou e tal, eu sempre faço a seguinte pergunta: o que você entrega hoje, Carol? Quando chega no final do dia, assim, o que eu fiz hoje? Qual é a sua entrega, seja para o mundo da empresa, enfim, no mundo corporativo, as palestras, assim, qual que é a sua missão que você se encontra hoje? Eu falo que a minha missão principal hoje é ajudar a criar um novo tipo de liderança nas empresas. E é uma missão que é difícil, porque você mudar o padrão mental, você tem que ir aos poucos e de forma contínua, né? Então, assim, quando eu consigo expressar a importância de uma liderança humanizada, em que você escuta o colaborador, eu fico muito feliz. E eu acho que, eu acredito, nem acho assim,
que esse é um caminho sem volta. E é muito bom, porque faz parte do novo contexto de relações, né, no mercado de trabalho. A sua formação, você é formada em? Eu sou formada em jornalismo, história, trabalhei na imprensa por muito tempo, trabalhei com comunicação interna, que era a minha preferida. Então, meu contato... Não é mais? Então, acaba sendo um pouquinho, mas quando eu trabalhava como jornalista, a parte que eu mais gostava, lá você tem o atendimento à imprensa e você tem a comunicação interna. E era que eu mais gostava, que era o contato com colaboradores, escrever sobre colaboradores. Então, eu escrevia texto para interno, que viravam até matérias externamente. Isso. Então, era uma parte que eu gostava, assim, de humanizar o trabalho, né? Então, daí, eu acho que aí veio a sementinha para depois eu me formar em Chief Happiness Officer, né? Que é o gestor de felicidade corporativa, e entrar nessa área de felicidade. Repete aí, é uma área hoje chamada de Chief... É uma nova profissão chamada Chief Happiness Officer. Você tira um certificado em que você estuda a ciência da felicidade aplicada no mercado de trabalho. Ciência da felicidade aplicada ao mercado de trabalho. Isso. Eu sempre comento que a gente usa alguns temas aqui no nosso podcast só para a gente ter uma referência, mas como a gente pode. Então a gente fala um pouco sobre isso, né? Felicidade no trabalho, se é mito ou é realidade. E aí tem esse tema novo que você está trazendo, pelo menos para mim é novo, né? Sim. E é uma pergunta assim, na sua visão, e outra coisa que eu sempre falo assim, a gente precisa colocar coisas óbvias ou tentar ser um pouco didático, né? Sim, claro. E até uma provocação. Existe felicidade no trabalho? Existe. Só que, primeiramente, eu queria desmistificar o que é felicidade. Perfeito. Não é que, tô feliz, ok. Porque as pessoas, quando eu falo, eu vou nos lugares e pergunto, qual que é o seu cargo? Eu sou gerente de felicidade. Hã? Gerente de felicidade. Mas existe? Todo mundo faz essa pergunta, né? Mas o que acontece? As pessoas têm uma visão utópica sobre felicidade. Seja na vida ou no trabalho, porque a gente não está separado, né? Sim. Eu não sou metade Carol no trabalho, metade... Não tem como fazer isso. Embora tenha se pregado muito isso, né? Não, na verdade, a gente entende que nós somos seres humanos integrais. Então, desde o início dos tempos, os filósofos já se estudava a felicidade. Mas essa felicidade, assim, que a gente vai estar sempre rindo, né? Que a gente vai deixar, como é que fala? Dar um tapa na nossa cara, a gente dá o outro lado e tá rindo. Não existe, né? Essa felicidade não existe. Então, a primeira coisa que eu falo é a gente entender o que é felicidade. Que é o quê? É a nossa capacidade de treinar a nossa mente para que a gente possa superar desafios e se sair melhor do que antes. Então, as pessoas acham que felicidade no trabalho, você não vai ter desafio, você não vai ter demanda, você não vai ter bronca, meta, e não tem nada a ver com isso, né? Tem a ver principalmente o quê? Primeiro, você humanizar aquela pessoa que está ali trabalhando. Então, eu entender, aconteceu alguma coisa com o Fábio hoje na família dele. Eu entender que ele chegou de um jeito. Eu entender que, por mais que ele não queira, aquilo interfere no trabalho dele. E não assim, não. O Fábio vai trabalhar goela abaixo. Não importa se a tia que ele gostava muito dele... Na hora que ele entrou na empresa, esquece o mundo lá fora. Esquece o mundo lá fora. Só que isso, até a gente gostaria que fosse assim, mas não é verdade. Isso não é real. E aí, se a gente consegue olhar para as questões mínimas, esse cuidado mínimo, eu não vou levar a pessoa a um burnout. Eu acho que felicidade no trabalho é um pouco isso, né? É você perceber o outro. Você tá vendo que a pessoa tá com alguma dificuldade que ela não apresenta, você chegar e perguntar se você é um líder, isso que eu falei da liderança humanizada, você chamar ele cometeu um erro, aí o que as pessoas fazem? Vai lá e pune, né? Pune. Tá, vamos... Por que você acha que aconteceu isso? E aí, às vezes, será que vale a pena você encaminhar essa pessoa já para uma orientação preventiva psicológica dentro da empresa? Será que vale... Às vezes, será que ela está na área certa? Será que você está passando a atividade certa para ela? Então, passa também pela questão de você entender a habilidade de cada um, que as pessoas são diferentes, como elas podem se complementar, porque às vezes você está na área certa, fazendo uma coisa que não é aquilo que você gosta, né? E aí você vai mitigar para não chegar ao ponto em que as pessoas ficam doentes. Aí é que uma pessoa doente na equipe, ela
contamina também os outros com estresse. Então, assim, é comprovado que equipes mais felizes são mais produtivas e ficam menos doentes. Perfeito. Então, tem várias pesquisas de Harvard, inclusive. Então, a gente cria todo um cenário com uma metodologia para que a gente trabalhe de forma preventiva. Quando a pessoa já está doente, já não é mais o departamento de felicidade. Já é a parte de RH, a parte de psicologia. Então, o que a gente está fazendo é tratar de uma forma preventiva. Então, existe sim felicidade no trabalho, mas você tem que pensar o seguinte. Como que eu vou atingir a felicidade? Os meus valores estão alinhados com os valores da empresa? Sim. Porque às vezes não estão. Sim. E a pergunta que sempre me fazem, é possível ser feliz em qualquer tipo de trabalho? Eu digo que sim. E como que eu descobri isso, assim, fora as pesquisas, né? Eu fui perguntando. Até que um dia e aí eu pergunto pro pessoal que entrega iFood também na minha casa, que entrega, né? Aí você é feliz no trabalho? As pessoas me acham estranhas, mas tudo bem, né? Aí o cara, eu falei, não, mas você pode me explicar, por favor? É só uma pesquisa mesmo, né? Aí ele me explicou, olha, moça, ele até falou assim, moça, eu trabalhava fixo num banco. Lá de segunda a sexta, horário fixo, em pé. E hoje eu faço meu próprio horário. Era à noite, né? Por exemplo, à noite eu tô aqui. De manhã eu poderia ter conseguido levar a minha filha na escola, né? Poderia ter almoçado com ela. E aí eu falei assim pra ele, então o seu principal valor é a liberdade. Ele é. Então, ele falou pra mim, então eu sou feliz. Então, eu acho que depende muito da pessoa e a pessoa entender qual que é o seu valor principal. Sim. Se o seu valor principal, por exemplo, for ter uma estabilidade, né, financeira, em vez da liberdade de tempo, então você tem que... essa empresa vai me dar isso? Vai me dar isso. Então, ok. Né? Então, às vezes, a gente também quer algo da empresa que é diferente dos nossos valores. Então, eu falo, é possível sim. E aí você vai me perguntar, tá, mas qual que é o papel da empresa em tudo isso? Né? O papel da empresa, cada vez mais também, é zelar pelo ambiente de trabalho. E aí a gente tem, é muito sério agora, hoje em dia, ainda bem, graças, né? Assédio moral, assédio sexual. Uma boa empresa tem um disque ética anônimo para zelar por isso, em que os colaboradores se sintam confortáveis para anonimamente ir lá e fazer uma denúncia. Aí a empresa, não basta receber a denúncia, ela tem que investigar, ir atrás, e se for comprovado, ela tem que demitir a pessoa. Então, assim, eu vejo que está tendo uma mudança muito grande positiva em relação a isso, né? E é bom que aí eu falo, né, em termos de lideranças, ou as lideranças vão mudar pelo amor, ou seja, pelo desenvolvimento natural da empatia, né? E de entender esses novos valores, ou pela dor. Então, é mais... Não, é perfeito. Então, assim, acho que o primeiro ponto aqui legal dessa primeira fala sua é... Primeiro que felicidade não é uma coisa de dar risada no sentido, sim, mas assim, é eu me encontrar, né? E aí, isso independente do tamanho da empresa, independente do negócio... Sim. Primeiro, esse é o ponto. Segundo ter o fit, né? Ter aquela coisa, deu o match, ó. O que ele faz, como você pegou o exemplo tal, ele me dá mais, esse trabalho me dá mais espaço para minha liberdade, esse trabalho me dá mais espaço para uma segurança emocional. Esse trabalho me dá, por exemplo, eu já vivi isso, hoje não, mas já vivi isso. Esse trabalho me dá o orgulho de pertencer à marca, tal, né, do sobrenome corporativo. Sim. Então, tudo isso, acho que é importante também você se entender, né? Sim. E eu não sei se você concorda, até pegando o meu exemplo, uma das coisas que eu discuto também a gente vai evoluindo, quer dizer, você vai tendo outro, e não tem nenhum problema, quando você tinha 20 anos, você tinha um olhar, hoje você vai tendo outros olhares, né? Sim. Mas acho que é isso, né? É como é que você encontra isso, e claro que tem empresas que ajudam, e essa tem uma pergunta, quando você falou dessa área sua, até uma curiosidade, na prática, o seu dia a dia, assim, pegando um dia normal, uma reunião que você participa, o que te demanda, qual que é o seu trabalho, assim? Você responde para um diretor?
Eu respondo pro presidente da empresa. Tá, pro presidente da empresa. Normalmente, isso. Porque a gente, embora o diretor de RH seja um grande parceiro. Um parceiro. Eu falo que é um grande parceiro. A operação também. Mas a gente identificou que a gente precisava de uma posição independente. Uma certa autonomia. Isso, e para que pudesse olhar os dois lados, para que pudesse olhar a empresa como um todo. Então, eu acabo o Chief, né, Happiness Officer, o gestor de felicidade, né, ele acaba interagindo com a empresa inteira. Sim. Né? Mas e hoje, como assim, que por é o exemplo, dia a dia? como é que é? Por exemplo, hoje chegou segunda-feira, você tem uma reunião lá. O que se discute, assim, só por curiosidade? Então, vamos lá. O gestor de felicidade, ele fica muito ligado na comunicação interna também. Então, é uma parte que eu divido com o marketing. Tá. Por quê? Porque comunicação é felicidade. Porque não adianta nada. Eu tenho lá um aplicativo com aulas de ginástica gratuita. Mas se eu não divulgo constantemente, as pessoas não vão nem saber que ele existe, né? Então, meios de me comunicar. Então, uma parte do meu dia a dia é cuidar junto com o marketing, ver a questão da comunicação interna. A gente também tem um informativo interno, a gente tem aplicativo. Então, toda essa parte de comunicação e como que a gente chega neles também, né? Outra coisa que eu faço muito, às vezes eu visito também alguns lugares, aí eu fico conversando com o colaborador, aí eu fico perguntando. Então, também faz parte do meu dia a dia. Converso também muito com as lideranças e planejo os treinamentos deles também. Então, essa parte de treinamento de lideranças está com a felicidade. Por quê? Porque a gente está... não a parte de treinamento técnico, né? Não sim. Mas a parte de treinamento comportamental. Emocional, constante. E é constante, é um treinamento constante que eles se reúnem para fazer esse treinamento e acompanhamento. E você que dá o treinamento? Eu dou o treinamento, eu também contrato parceiros às vezes. Perfeito. Eu que monto o que precisa naquele momento. E também vou acompanhando. Então, é até engraçado, existe um grupo, né? Chama Felicidade e Liderança. A gente está no mesmo grupo em que a gente vai trocando algumas coisas. E eu também faço... a gente faz uma série de trabalhos de engajamento também com novos colaboradores. Para que eles entendam a empresa, conheçam a empresa. Então, tem muitos eventos, programas também de integração. Então, tem programas, por exemplo, de saúde. E aí, a gente forma esse grupo, procura os interessados, faz o engajamento. Então, a ideia E o RH é um parceiraço seu? É um parceiro. Assim, comunicação. Tanto quanto a operação. Sim. Porque você falou uma coisa bem interessante no início, né? Quando você falou assim, não adianta... se o colaborador chegou triste, como você deu o exemplo, né? De repente uma tia, enfim, faleceu. Agora você precisa treinar esse líder para ele ter essa sensibilidade de entender isso, né? Exatamente. Isso é uma das coisas... Outro dia eu estava dando uma palestra que eu falei, cara, se tem uma falta de empatia que eu acho terrível a pessoa pediu um afastamento porque foi fazer o exame. Aí chega no dia seguinte, você nem pergunta pro cara, e aí, foi tudo bem? Quer dizer... E aí você vai dando chance para as pessoas começarem... mas porque as pessoas mentiram. Claro, você foi dando chance. É só perguntar para ele, né? Aí você vai perceber se a pessoa tá de má fé ou não. Sim. Então, nesse caso que você deu, acho que o treinamento passa um pouco por isso, né? Sim. Por exemplo, eu vou lá e mando para você é meu chefe, te mando, olha, fui para o hospital, tô com dengue, te mando um atestado. Isso. Aí você não fala nada. Você fala, ok. O chefe, no caso. O chefe, no caso. A pessoa nem fala assim, olha, que você fique bom logo. Que você, é uma questão, sabe, tipo, de humanização. E aí, se você pensar bem, quando você é bem tratado, você vai mentir. É muito difícil você mentir para alguém que te trata bem. É isso aí. Né? Então, assim... exatamente, esse exemplo que eu estava dando. Quer dizer, mas os caras estão mentindo. Mas você nem pergunta para ele, então você está dando espaço, né? Sim. Você tem toda a razão. É difícil você mentir para alguém que te trata... Tudo bem, pode acontecer um caso ou outro, né? Às vezes você não estava afim de trabalhar naquele dia. Mas isso é muito pouco se você for olhar o todo, né? Exatamente. E aí você pensa numa outra questão fundamental, que é a segurança psicológica do colaborador. Dele poder falar. E aí eu conheci, me contaram uma história muito legal, que é assim, o colaborador faltou e era um colaborador que nunca faltava, sem avisar. E aí
vai lá, né? Você pode mandar para o RH o desconto, né? E aí o líder resolveu perguntar para esse colaborador por que ele faltou, em vez de só ir lá dar a canetada, né? Porque, poxa, ele tá aqui há 1 ano e pouco, nunca faltou. Aí ele foi conversar com o colaborador foi sincero com ele, falou assim, olha, vou te falar a verdade. Faltou gás na minha casa, minha mulher precisava cozinhar, e eu faltei para fazer um bico. E pegar o dinheiro naquele dia. E comprar o gás. E foi o que eu fiz. E aí o líder falou assim, olha, eu não vou descontar o dia de você, mas quando você estiver passando por uma situação assim, eu quero que você me avise. E aí esse colaborador continuou na empresa, já foi promovido, né? E o líder que contou essa história. Então, assim, obviamente, assim, ele deu uma chance. Obviamente, se a pessoa fizer de novo, ele poderia falar, né? Não, mas assim, mas dá a chance da pessoa falar a verdade também, né? Não, e é interessante, né, Carol, como isso acontece nas empresas, né? Eu fiz um trabalho um tempo atrás numa empresa onde, na parte de comunicação, parecido com você, a gente vai conversar com as pessoas. Não adianta, como é que eu vou trazer uma inovação de comunicação se a gente não conversa com as pessoas, né? Então a gente vai conversar. E teve um cara que deu um depoimento parecido com esse, né? E ele disse assim, depois que eu falei um monte de coisa, ele falou, você tem razão, porque tinha um colaborador que a gente ia mandar ele embora, porque ele tava com baixo rendimento. Uhum. E eles não estavam... Mas, cara, nunca perguntaram para ele, nunca foram conversar com o colaborador. Né? Eu falei, cara, precisa conversar. Uhum, né? Sim. E aí, enfim, resumindo a história, ele disse algo parecido, né? Ele disse, tô tendo um problema em casa, eu não tô sabendo lidar com uma situação em casa e tal. E quando ele falou isso, é interessante como a gente, às vezes... Isso é uma outra conversa, né? Mas como a gente trata, às vezes... As relações de trabalho muito infantilizadas, né? Porque, assim, quando ele disse isso pro cara, na verdade, o cara disse isso para ele, e estiveram conversando, a coisa abriu totalmente. Então, o líder foi um pouco mais aberto, o outro se sentiu mais à vontade, e uma semana resolveram o que tinha que resolver, porque acho que era um problema do filho, sabe? Aquelas coisas... Quem tem filho adolescente sabe disso, tem um monte de problema. Ele não estava sabendo lidar com isso, a mulher não estava sabendo lidar, e estava, obviamente, como você disse no início, revertendo dentro do trabalho. Dentro do trabalho. Mas como você não tem esse ambiente, essa é uma grande discussão, né? Como você não tem esse ambiente de você abrir, como é que você vai falar isso em trabalho, né? Ainda mais a segurança psicológica, de falar sem ser punido, sem ser julgado. E a gente vive numa cultura extremamente machista. Como é que um homem vai dizer pro chefe, que é outro homem, normalmente, em fábricas funciona assim normalmente, né? Que eu não tô sabendo lidar em casa. Sim. Não é uma conversa, assim, pra mim sim, mas talvez pra você sim, mas pra outros não é uma conversa tão simples assim. Não, principalmente pros homens, né, que estão acostumados a não deixar... E aí você fala de segurança psicológica, né, levantar o braço, eu não tô sabendo lidar com isso, né? Sim. Então, e é engraçado porque às vezes a gente fala tantas inovações, a gente até brinca nas empresas, e eu não sou totalmente contrário a isso, eu até acho que às vezes ter um ambiente bonito, ter lá, o pessoal brinca de ter a mesa de pimbolim, essas coisas, ping-pong, eu não acho que seja 880, acho que dentro de um cenário isso ajuda também. Não é só isso, mas ajuda. Sim. Aí, mas também não adianta ter isso se eu não tô cuidando aqui, né? Do básico, né? Isso, e aí tem muito a ver com o líder, né? Que nem você falou, né? Líder tem, porque... ele que tem que ser o responsável por unir a equipe, né? Por criar... ele que vai definir se aquela vai ser uma equipe que vai competir entre si ou se vai trabalhar junto. Isso. Então, depende muito da postura do líder, né? De como agregar isso, como chamar junto, né? E o líder... nesse papel de ser um ouvinte, né? Quer dizer, tudo bem, não vai resolver. A escutativa, né? Como a gente chama, né? Isso aí. A escutativa é, às vezes, você não falar nada. Isso aí. Só escutar. Isso aí. A nossa mente, a gente estuda muito a mente, né? Vai julgar. Sim. Não tem jeito. Tudo bem. Mas eu não preciso verbalizar o meu julgamento, né? Perfeito. Mas, assim, a nossa mente, ela julga por si só. Então, não, mas eu sempre falo também, né? As pessoas, elas não necessariamente estão esperando respostas. Sim. Às vezes elas só querem falar. Só querem falar. Quando eu digo uma coisa pra você, eu não tô esperando uma resposta. Não necessariamente. E aí você não abre espaço pra mim, então eu não falo. E aquilo vai segurando. E tem uma outra vertente que é mais atual. Que tem muito a ver com a comunicação. Aí quando eu não falo, quando a Carol não me escuta, eu vou pra rede social e desabafo na rede social. Na rede social. Eu digo que o meu líder é tóxico.
eu digo que eu não tenho espaço. Ou manda uma denúncia dentro da própria empresa sem antes nem conversar com o seu líder. Perfeito. Você disse no início, e eu super concordo, já até trouxe aqui a gente para falar sobre compliance, por exemplo, que acho que inclusive uma fala que ele me disse, eu achei bem legal. Quando você tem um compliance, você está dizendo para os funcionários, ó, a gente está cuidando desse assunto também. Sim. Mas já vi casos ao contrário, exatamente como esse. Os colaboradores vão lá e denunciam o líder, não que ele não tivesse alguma situação, mas para poder desabafar. Porque não houve uma conversa entre os dois, né, entre eles. E aí quando você vai estudar o caso, né, você vai entender que no final da história era isso. O líder não escuta, eu não tenho espaço, então eu uso o canal de denúncia, que não é exatamente uma denúncia por uma questão de assédio, mas é uma denúncia porque ele não conversa comigo. É verdade. Muito doido isso, né? É verdade, é verdade. E aí te perguntar, a gente estava conversando até ali na recepção, né? Você falou um pouco sobre essa questão da felicidade. E eu achei um tema que você falou, só queria dizer. Até pergunto, né? Um fator da felicidade é relacionamento? Então, a gente fala que são vários fatores que influenciam o nosso índice de felicidade. Vamos lá, quais são os fatores que influenciam, assim, grosso modo? A grosso modo, né? A nossa capacidade de encontrar algo positivo no meio de algo ruim. Então, assim, a gente fala que tem 3 caminhos, né? Aconteceu uma coisa ruim com você, aí todo mundo tem que passar pelo momento de luto. E aí, tem pessoas que ficam naquele luto e só pioram. Tem pessoas que depois do luto voltam a ser como antes. Só que as pessoas com índice de felicidade maior, elas passam pelo luto, mas elas pegam um aprendizado daquela situação e elas se tornam pessoas melhores do que antes. Perfeito. Então, é você sempre tentar olhar o aprendizado de uma situação ruim, não, obviamente, durante o momento, aquele momento, né? Porque o momento do luto tem que ser vivido, a gente agora reconhece as nossas emoções. Então, eu falo assim, gente, porque quando as pessoas pensam que eu tô sempre dando risada, né? Mas não é, né? Eu falo. E quando eu fico triste, eu falo, eu estou triste. Aí todo mundo fica assim, nossa, mas a felicidade tá triste. Eu falei, gente, a tristeza faz parte da felicidade. Porque o contrário da tristeza, quando você se frustra, é o que a gente chama da indiferença. E a indiferença, ela não faz bem para ninguém. Isso. Né? Na verdade, a indiferença e a apatia está muito associada à depressão. Melhor você sentir tristeza do que indiferença, com né? certeza. Raiva também, gente. Raiva faz parte da felicidade. Ansiedade, tudo isso faz parte Porque ainda tem uma chama ali que tá te incomodando, né? Exatamente, porque são sentimentos inatos que vão aparecer e quando você finge que eles não existem, eles se tornam maiores. Então existe uma frase, né? Tudo que você nega fica mais forte. Então, pra gente sempre observar isso. Tá com raiva? O que eu faço quando eu tô com raiva? Eu corro. Às vezes eu grito. Discuto ali, né? Eu evito discutir com as pessoas, assim, quando eu tô com muita raiva. Sim, entendi, sim. Mas assim, eu falo, eu estou com raiva, né? E vou lá. Corrida pra mim é ótimo. Eu sou praticante de yoga, professora de yoga, mas quando eu tô com muita raiva, eu não consigo fazer yoga. E eu aceito isso, eu vou correr. Porque eu preciso a gente fala, precisa do movimento para que aquilo saia assim do seu corpo, né? Tem gente que luta boxe também. Mas acho que, independente da forma que você vai extravasar, acho que o ponto aqui é reconhecer que isso faz parte. Faz parte da vida. Faz parte. Sim. E é interessante, né? Você falou, é verdade, né? Eu vejo isso mais recente, que é a gente admitir a tal da vulnerabilidade, admitir que tá sentindo raiva, tristeza. Sim. Eu falo, se a pessoa fala pra você depende, desconfia. Depende o que, assim? Por exemplo, você chega pro seu filho e fala, você quer comer pizza? Ah, ok, depende. Ou então, não sei. Depende, eu não sei. Ah, você quer viajar pra não sei aonde? Ah, pode ser. Você tem que desconfiar desse tipo de comportamento. Agora, daquele fala assim, não, odeio esse lugar, tá tudo certo. Ou não, quero muito. Porque, assim, só tem a capacidade de sentir alegria quem sente a tristeza. Entendi, boa. A paz, a raiva.
e faz parte. Claro que entendeu? o objetivo é você encontrar o meio do caminho, mas, Sim. mas enquanto tem essa chama, tudo bem, né? Sim. Agora uma pergunta de novo, eu sempre falo em provocações. Tá, pode provocar, tudo bem. Talvez no mundo corporativo a maioria das pessoas já estão no estágio dessa apatia, não estão? Em muitos casos. Sim. Ah, tudo bem, tá bom. Vamos fazer então. Ah, tá bom. Por isso que você tem que dar uma mexida. E aí tá vindo essa nova geração com uma nova mentalidade. Isso. E aí você vai me perguntar qual o principal desafio hoje, né? Dentro de uma empresa. É você estabelecer uma união com essas diferentes gerações. Sim. Porque isso já está acontecendo, né? Você tem uma série de pessoas que a gente chama de mindset fixo, né? Ou seja, sempre fiz assim e deu certo. E não consegue perceber que assim não está mais dando certo. Aí tem a galera nova que está entrando, que já está entrando. Eu acho que a maioria hoje já está entrando no mercado de trabalho com essa mentalidade de humanização, de que eu quero qualidade de vida. As recentes pesquisas... 10 horas, 12 horas trabalhando aí. As recentes pesquisas falam que 80% das pessoas só ficam agora no trabalho se sentirem felizes. Relatório mundial, com 23 países, né? Aí vem a Finlândia, que faz os maiores estudos de felicidade, fala que o principal fator de felicidade hoje é a flexibilidade. E a gente está vendo aqui, Super. né? As pessoas estão fazendo o que a gente chama de politrabalho, né? Um dia eu trabalho fixo, mas com escala diferenciada, depois eu vou fazer um Uber, né? Motor de aplicativo, ou eu vou vender alguma coisa. Então, assim, cada vez mais tá tendo essa pluralidade, né? Então... E aí tem uma coisa muito interessante, né, Carol? Porque, assim, eu concordo totalmente com você. Talvez o ponto, como você falou das gerações, outro dia eu vi uma pesquisa, a gente, pela primeira vez, tem 5 gerações ao mesmo tempo. Você tem gente com 60, 70 anos de idade, já tem gente com 20, os estagiários, apenas um aprendiz e tal. São modelos muito diferentes, né? E esse modelo mais velho é um modelo de uma consistência, entre aspas, de uma forma de trabalho, né? De uma formação, 2 formações no máximo, né? Sim. E aí quando você traz isso, é muito interessante, porque você tem essa flexibilidade, mas não é tão simples assim, porque muda, é uma nova configuração, né? É uma nova configuração, total. Para todos os lados, né? Eu me lembro que um tempo atrás, já faz tempo já, bem antes da pandemia, uma moça de uma empresa que eu trabalhava, ela falou isso, né? Ah, eu conheço lá sei lá, não sei que país que ele morava lá, na Alemanha, não sei, que ele já... Mas isso, teoricamente, era novidade, mas ele já fazia isso, ele já vinha de manhã para uma reunião, depois ia para outra reunião, depois atendia não sei o quê, e ela achava muito estranho. E hoje é o que você está falando. E é isso mesmo, né? Agora, por outro lado, a gente perde essa coisa meio uniforme, né, da carreira, de trabalho. Perde. Se isso não me gera felicidade, eu vou embora, né? Mas assim, de novo, né? São vários os perfis. Sim. Né? E eu acho que vai continuar tendo gente, assim, que vai querer seguir uma carreira. Desculpa, né? Você tem toda a razão. Eu conversei outro dia com uma outra empresa, a gente estava falando, e estava tendo esse negócio de premiação de tempo de casa. Uma empresa que tinha muita gente, com 30, com 20, muita gente. E tinha um rapaz novo, né? E eu ainda fui brincar com ele e falei, você não quer ficar aqui? Ele falou, não, eu quero. Não, ele falou, se deixar eu fico aqui 40 Porque anos. o valor dele é a estabilidade. Provavelmente é. Eu até brinquei com ele, falei, mas peraí, você nem tem muito esse, porque eu achei meio contraditório, porque ele sempre foi um cara mais assim, não quero fazer isso diferente, ele sempre foi um cara... Ele falou, não, mas eu quero ficar aqui sim. Então é isso mesmo, quer dizer, não existe assim uma coisa tão, digamos assim, tão fixa dessa geração ou daquela geração. O que tem bem é que são perfis das pessoas, né? Exatamente. Por exemplo, já uma pessoa que você vê que precisa de algo novo, você vai ter que colocar ele numa área criativa da empresa, em que você possa dar sempre coisas novas para ele fazer. Senão ele não vai ficar muito tempo. Né? O desafio é o seguinte, né? Você está no mundo corporativo, né? Você sabe tanto... O desafio é as empresas encontrarem tantas possibilidades para tantas variações, né? Então, é isso, né? Mas vai ser o desafio para todos, né? Porque eu acho assim, existe uma tendência mundial de aumento da rotatividade. Da rotatividade? Né? Existe uma tendência mundial. Por quê? Por conta das inúmeras oportunidades hoje em dia. Sim.
por conta dessa questão de você só fica se você se sentir feliz. Sim. E cada vez mais também o trabalho também está associado a propósito. Sim. Então, as pessoas, antigamente, assim, era meio normal você ver a pessoa trabalhar no que não gostava e tá tudo certo, porque trabalho é trabalho. É isso aí. Hoje em dia, o valor do trabalho está muito associado a propósito, né? É isso aí. Então... Eu até faço uma correlação. Alguns anos atrás, talvez os seus avós, enfim, eles não se separavam, ou separavam um pouco. Sim. Eu nem vou julgar, né? Mas talvez não estavam tão felizes. O tempo foi mudando. Hoje, assim, essa coisa do casamento, como eu trabalho, não é garantia de nada. Se eu não estiver feliz ali, eu não preciso ficar ali, né? Então, assim, Exatamente. esse desapego, às vezes até exagerado para alguns casos, né? Outro dia eu vi uma pesquisa, tem alguns jovens, tal, que não sei exatamente que setor, tal, que ficam 7 meses no trabalho. Também acho muito pouco. 7 meses Sim. não dá tempo. Não dá tempo de você nem sentir a empresa, né? Mas a mensagem que tá passando é assim, cara, eu não tenho apego mais, não. Se não tiver conectado comigo, se eu tiver casado com fulano, ciclano, que seja, se tiver bem, beleza, se não tiver bem... Então, é bem... Mas é isso que você falou, é um ponto também que a gente tem que avaliar. 7 meses é muito pouco. Então, talvez também essas pessoas da nova geração têm que tomar cuidado com a superficialidade. Né? Porque, assim, vou passar em cada empresa 7 meses e eu não vou ser especialista em nada. Exatamente. Eu vou ficar sempre no superficial. Isso também não é bom. Então, é algo que eu sempre falo, assim, eu acho, assim, que uma experiência mínima para você ter numa empresa, para saber se você gosta ou não gosta, de 1 ano. É isso aí. Porque, assim, não tem como é que você vai experienciar, né? E eu sempre falo, não fique pensando muito no que os outros estão falando, experiencie por você, porque hoje em dia a gente tem muita informação, né? Experiencie por você, não pelo outro. Porque você é você, o outro é o outro, entendeu? E tem outra questão, né, que é a história da ansiedade, né? A gente cada vez mais está com uma relação das pessoas muito ansiosas, né? Sim, sim. Então, essa coisa do tempo, quer dizer, em 7 meses eu não vi muitas mudanças. Cara, não vai ter. Não vai ter. Mas essa questão da ansiedade é uma coisa que a nossa sociedade não aprendeu a lidar. A gente estuda muito isso na felicidade, né? Que é essa grande opção de escolhas que a gente tem e oportunidades. Isso, esse grande leque de oportunidades, escolhas, é muito recente se você pensar na história do mundo. É verdade. Né? Aí se você pensar nos nossos avós, né? Quantas oportunidades de emprego tinha naquele tempo, né? Até de comida, né? Disponível, né? Então, assim, essa ansiedade sendo gerada que a gente não está sabendo lidar. Perfeito. Com tanto que a gente tem de opções e oportunidades. E eu vi esses dias uma pessoa falando que a gente faz 30 mil escolhas por dia. Nossa. Né? De tantas opções que a gente tem. E isso cansa, isso gera ansiedade. Você acha que você tem que fazer tudo. E aí, você achar que tem que fazer tudo, você não faz nada bem. Então, esse é o grande... O professor Karnal, ele dá um exemplo bem parecido com o que você está falando, que a grosso modo ele diz o seguinte: algum tempo atrás, se você escolher entre o café com ou sem açúcar. Sim. Hoje tem o café gourmet, café no tem o maquiado. Tem o maquiado, tem o com leite, tem não sei o quê. Enfim, você pega aquelas caixinhas de café. Aí você olha assim, nem sabe qual que você vai escolher. Você pega aquelas caixinhas... E é verdade, você pega aquelas caixinhas de café de cápsula, por exemplo, tem umas 8 opções. Acho então, que até mais. Até mais. E aí é isso mesmo. Então você não consegue tomar todos, você não consegue sentir... Fica ansioso, é isso, né? Acho que o tema que você trouxe aqui é bem interessante. E eu acho que é bem isso mesmo. A gente não está sabendo lidar com esse... Inclusive na comunicação. Sim. Que é um pouco da nossa área, né? Sim. Assim como a gente, por exemplo, na empresa tem várias... Numa empresa tem várias... como é que se fala? Vários cargos, né? E tipos de profissões. E você acha que você tem que se comunicar igual com todos. Não. É isso aí. Né? Porque... mas não é bem assim. Né? Eu vou me comunicar, vou falar lá num caso de uma empresa de segurança de serviço. A minha comunicação com o pessoal que trabalha com a limpeza é diferente da comunicação do cara que trabalha com vigilante. É isso aí. Ele tem outra formação, né? Ela tem outra formação. Ele vai entender uma linguagem e ela vai entender outra linguagem. E aí, se eu
decidir criar uma terceira linguagem que vai dar para todo mundo, não vamos me comunicar bem com ninguém. É isso aí. É isso aí. Então... O único ponto que eu sempre digo é o seguinte, né? Tudo isso dá trabalho, né? Dá trabalho, mas dá trabalho. Mas a comunicação, ela tem que ser estratégica. Exato. E quando você pensa em estratégia, É isso aí. é um estrategista. Você tem que ir lá pensando, né? Não, mas eu quero dizer no sentido positivo, Sim, né? Dá sim. trabalho, mas você tem... Porque é muito fácil, com todo respeito, é muito fácil você... Perfeito. É muito fácil você escrever um texto, tá aqui o texto, bonitinho. Isso. Manda pra todo mundo e diz, ó, todo mundo recebeu. Todo mundo recebeu. E aí você não cuidou dos públicos, da linguagem, do formato. Colocou no quadro de aviso, tá lá no quadro de aviso. Ah, mas ninguém... Claro, é isso. Dá trabalho. O que dá trabalho? Fazer adequação pro público. Isso. Entender, às vezes, a linguagem que está sendo usada. A tecnologia que ele usa, se ele usa tecnologia ou não. Perfeito, a tecnologia que ele usa, às vezes a periodicidade, tem uma série de questões, perfeito. O texto, né? O quanto curto e objetivo ele tem que ser. Isso. Tudo isso interfere, né? Se ele trabalha numa área operacional, ele não vai ter uma facilidade de ter o computador, então qual é a ferramenta? Isso. Né? O pessoal brinca muito, o próprio Bruno brinca muito com a história dos quadros de aviso, mas eu falo, cara, depende de algumas empresas, o quadro de aviso ainda pode ser uma ferramenta, não a única, mas pode ser porque eu não tenho... Eu trabalho muito em empresas que têm a operacional. Uhum. A pessoa não tá... Ele nem pode ter o celular na mão dele, entendeu? Então, às vezes, não sozinho, mas às vezes o quadro pode funcionar. O quadro pode funcionar, né? Hoje em dia eu uso mais uma TVzinha, né? Que fica lá passando também as imagens, né? É isso, como é o caso da Progic. Isso. Mas, independente disso, o olhar é perfeito. Eu preciso olhar isso, eu preciso adequar a minha comunicação aos diferentes públicos. Exatamente. E outra coisa que conecta muito, que já que você falou do pessoal que faz a camisa, né? Quando você faz um evento, você criar uma camisa especial daquele evento com a marca e dá para todo mundo. Isso. Aquilo, isso também cria, né? Eu literalmente vestir a camisa, cria um sentimento de unidade, de pertencimento que as pessoas sentem muita falta, né? Eu gosto muito disso, Carol, porque assim, às vezes, de novo, as pessoas às vezes fazem um tom irônico, né? De brinde, disso, aquilo. Dependendo de como você faz a coisa bem organizada, faz muito sentido. Essa das camisas, todo mundo sempre gostou. Todo mundo sempre gostou. Ele usa no evento, usa depois se quiser. Mesmo brindes mais evento. simples, às vezes, mas esse cara tá dando um brinde, o pessoal às vezes tem uma certa ironia. Faz sentido, de novo, não pode ser só aquilo. Sim. Mas você tá num evento. Eu me lembro um tempo atrás que a gente fez um negócio que a pessoa chegava no hotel, lá no hotel, lá no lugar, e tinha um bombonzinho com o nome dele. Pô, você concorda que significa muito? Agora, se você olhar, mas o bombom não vai resolver a vida de ninguém, não. mas o que você tá dizendo assim, estou preocupado com você. Né? Ó, tá aqui, ó, você tá chegando num evento e uma camiseta pra você. Mas ela é azul. Ok, tem uma camiseta pra você. Entendeu? Você chega num ambiente de trabalho. É isso. Então, quando as pessoas, até em termos de comunicação interna e endomarketing, tá? Às vezes tem uma certa crítica a essas questões, eu tenho um pé atrás. Porque assim, eu acho que dentro de um conceito é bacana. Né? O que não dá pra fazer, e aí não dá mesmo, só isso, e aí o líder não conversa com o funcionário. O líder não tem essas conversas, não tem a escutativa que você disse. Aí não funciona. Mas dentro de um conjunto, dar uma caneca pro cara, o cara, pô, maravilha. Todo mundo gosta disso. Não é isso? Agora, deixa eu te perguntar, a gente tem um tempo aqui. Então, e quais são as práticas, os programas que você indica? Então, vamos lá. Eu sou CEO de uma empresa, tô aqui acompanhando a Carol, tô gostando do tema. Tá. Minha empresa não é tão grande assim, mas eu tenho... Porque concorda que serve para qualquer tamanho de empresa, certo? Certo. Esse é o primeiro ponto. Certo. Então, desculpa. Tô caindo 4 o 4 tá meio caído. Então, assim... qual é a dica que você me dá, assim, para que eu possa... o que você me recomenda que eu quero olhar para isso como felicidade no trabalho? Eu quero melhorar o engajamento dos meus colaboradores. Aí eu ligo para Carol e falo, Carol, e aí? O que você me sugere? Para começar, pelo menos. Olha, para começar, eu acho que ele tinha que saber quem são esses colaboradores. O perfil deles? O perfil deles. Mas não é o perfil só no trabalho, não. É o que ele gosta, o que ele entende como reconhecimento. Eu falo assim, a gente trabalha com as linguagens do amor no trabalho também. Legal. Né? Tem um que livro, como que ele se sente reconhecido. Porque às vezes você está pensando em criar alguma coisa que para ele não vai ter nenhum valor. Que é a história do bombom. Isso, porque eu tenho um valor, você tem outro. Então eu tenho que saber
enquanto colaborador, quais perfis que eu tenho na empresa, as áreas, o cargo, como que eles se sentem reconhecidos, o que eles Então, mas deixa eu te perguntar. encontrariam valor. Você faz esse trabalho, por exemplo? Sim. É uma pesquisa. Você Uma faz pesquisa. uma pesquisa Então te contratar... quantitativa e qualitativa que você tem que fazer. Tem que entrevistar também. Tá. Então, basicamente, você vai ter um mapa no final desse trabalho e falar, Fábio, Sim. fiz uma entrevista com seus 100 colaboradores e essas são as características que eles se sentem reconhecidos, valorizados e tal. Aí a gente vai montar os programas. Tá bom. Com base nisso, vai montar os programas. Então, primeira etapa, eu sempre falo, é um diagnóstico, né? Porque é o seu ponto de partida. E esse diagnóstico também tem que estar atrelado, conversei com os colaboradores, mas com o desafio da empresa. Você citou aí engajamento. Mas aí a empresa tem um número palpável, né? Que ela deseja melhorar. Então, você tem que alinhar também tudo isso. Porque negócio, né? Por exemplo, a empresa quer trabalhar absenteísmo, que engajamento normalmente está muito ligado a absenteísmo. Então, vamos pegar esse índice para a gente também acompanhar. Então, a gente vai ouvir, vai fazer diagnóstico, vamos criar os programas, vamos sentar e qual que vai ser prioritário? Esse. E vamos criar uma métrica para ele e vamos acompanhando. Tá. Então, os programas dependem do perfil do colaborador, do perfil da empresa, né? Mas o que eu posso te falar, assim, que sempre envolve liderança, não tem como. Por quê? Porque a liderança, ele é o porta-voz da empresa com os colaboradores. Sim, perfeito. E quando eu falo de liderança, as pessoas ficam pensando, são os gerentes? Não, são aquelas pessoas que estão entre o gerente e os colaboradores da ponta. Perfeito. Essas pessoas, a gente costuma dar muita importância para o gerente, tem que dar mesmo, sabe? Mas só eles. Não, eu tenho que pegar aqui, normalmente é o supervisor, é o coordenador, é o cara É o líder de fábrica. Exatamente, é o cara que tem um contato direto com o colaborador. Não é o gerente, às vezes, nem tem esse contato. Perfeito. Né? Então, esse cara aqui, que eu sempre falo, ele que tem que tratar bem esse cara, ele que tem que ouvir esse cara, e ao mesmo tempo o gerente tem que fazer isso com ele. Sim. Que é um efeito cascata, né? Então, quase toda empresa passa por um programa também de avaliar os líderes, né? E quando mas normalmente você pega isso numa entrevista com o colaborador, viu? Como que você gostaria que sua liderança fosse? Eles falam, em geral, eles falam. Falam, sim. Falam bastante. E aparecem coisas que são tão simples de fazer. Tem uma história que eu gosto muito, né? Que tá num livro. Tem um livro, quem gosta de ler, né? É O Jeito Harvard de Ser Feliz. E ele conta essa história, né? Quando teve a grande crise econômica nos Estados Unidos, em 2009, mais ou menos, e a empresa estava mal, né? Esse CEO, ele tinha reunião todo dia de manhã com uma equipe de liderança. E aí é só aquelas reuniões, sabe, tipo, pesadas, né, e tal. E aí veio o consultor de felicidade e falou para ele assim, o CEO, antes de começar essa reunião, você vai elogiar uma pessoa da equipe, um elogio sincero. Aí ele, como assim? Isso aqui tá tudo a casa caindo. Cara, mas assim, se você continuar tratando essa questão da crise da empresa desse jeito, aí mesmo a empresa vai afundar. Todo mundo vai afundar com você. Aí, e ele era um cara que não elogiava. Ele conta, né? Cara, uma missão dificílima. Então, a primeira coisa que você vai fazer é elogiar alguém. Aí ele foi fazendo, aí ele foi aumentando para 2 elogios, e aí ele conseguiu mudar o clima da reunião, conseguiram pensar nas soluções de como sair, e a empresa conseguiu se recuperar. Então, você tá vendo? Porque ele conseguiu trazer a gente fala de uma emoção positiva, ou seja, uma esperança. Porque se você chegar lá e você fala pá. Então eu sempre falo, né? Como que a gente tem que ter na nossa liderança? Aquele que bate, eu sempre brinco lá, né? Aquele que bate também tem que ser o cara que elogia. Então, eu sempre falo com as lideranças, não adianta eu, Carol, chegar lá no seu colaborador, que você lida todo dia, e falar, nossa, como você é incrível. Não tem valor.
Agora, você que vai lá, você que tá todo dia lá com um cara, que reclama, que fala, tem que fazer assim, tem que fazer lá. Aí você vai lá e chega e dá um elogio sincero, o cara vai amar. E tipo assim, então eu sempre falo, a gente nunca pode esquecer de elogiar. E eu levo isso pra minha vida, porque assim, aonde eu vou, e as pessoas só criticam, né? Uma vez eu fui num laboratório tirar sangue e eu sempre desmaio, tá, gente? Essa história é boa. E aí uma moça tirou tão bem sangue. Você não desmaiou? Que eu não desmaiei, fiquei bem e tal. Aí eu falei, tem como eu fazer um elogio pra você, pro laboratório? Aí ela olhou assim pra mim. Aí foi uma falando pra outra, como? Ou seja, elas não sabem. Aí ela foi lá, conseguiu um cartão pra mim, então, meu nome é tal. Eu tive até dificuldade de encontrar um canal que eu pudesse, mas eu fiz. Eu falei, não, eu vou fazer. Se fosse pra criticar, tinha todos os canais. Todos lá. os canais possíveis, né? Ela me deu o cartãozinho, escreveu o nome dela. Então, assim, tento levar isso pra vida mesmo, né? Porque senão a gente só reclama, né? E não elogia também. É que a gente tem, infelizmente, nosso tempo está terminando, preciso falar mais com você, mas tem um ponto muito interessante que você disse, porque assim, quando eu conheço as pessoas, eu entendo isso, né? É uma das coisas que a gente fala muito, né? Tem gente que você precisa... Você fala 3 palavras, o cara já entendeu. Sim. Tem gente que precisa dar mão, tem gente que precisa literalmente desenhar. Tem gente que é verbal, você sabe melhor que eu. Tem gente que depende, tem gente que se motiva ou desmotiva pelas palavras. Tem gente que não adianta você ficar só contando, ele precisa ver as ações. Exatamente. E esse é o papel do líder, ele precisa conhecer. As pessoas não são iguais, né? Eu acho que esse talvez seja a grande capacidade que o líder precisa fazer. Conhecer as equipes, entender como é que elas se relacionam, né? Eu sempre dou esse exemplo. Tem pessoas que falam assim, cara, vamos quebrar essa parede? O cara vai quebrar, tem gente que é o estado de comando e ação. Sim. Tem gente que não vai quebrar. Cara, se você não me explicar por que eu vou quebrar, eu não vou quebrar essa parede. Tem aquele que fala assim, não, agora. Fala, eu quebro, mas só se você estiver junto comigo. Ou qual é a recompensa que eu tenho para quebrar essa parede? O que eu vou ganhar com isso? Não é assim que funciona? Então, eu acho que é bem importante. Só uma última dica, dá tempo? Claro. Você perguntou uma dica simples, né, pro seu que tá escutando, né, e tal. Se eu tenho uma sorveteria, porque eu vou nos lugares e pergunto, tá, gente? Eu sou a louca mesmo que pergunto. Se eu tenho uma sorveteria, eu tenho lá meu atendente, eu tenho que dar pelo menos direito a ele a um sorvete ou por dia ou por semana. Isso porque o que tira a felicidade é o cara tá lá vendendo um negócio que ele não pode comer, que ele não tem acesso. E por que eu me lembrei de fazer isso? Porque eu vou numa sorveteria dessas chiques aí, modernas, e eu pergunto, você pode tomar sorvete? Não, eu tenho que pagar. E olha, vou falar, tipo, um sorvete para um empresário desse... Uma semana, uma vez por semana, olha lá. E é igual uma empresa de implante dentário que me perguntou como levar felicidade. Aí eu falei, sabe esse pessoal que monta os implantes? Você tem um programa dentro da sua empresa para que ele possa colocar um implante dentário? Perfeito. Então, assim, gente, isso assim é o mínimo, porque o sentimento de você estar vendendo algo que você não pode consumir... Ou, tudo bem que às vezes você não quer. Você não é obrigado a tomar sorvete. Mas é o direito seu, da escolha, né? Mas assim, isso acaba assim, com qualquer felicidade, viu? Perfeito. E quando você trabalha, talvez, em empresas que o produto é mais caro, você não precisa... Você pode fazer por exemplo, eu trabalhei em montadora. Na época foi feito um trabalho, um plano para ter parcelas bem reduzidas. Isso, não é para dar, mas um plano que ele consiga pagar. Cara, exatamente. Outro momento eu te conto a história. A gente bateu o recorde. Em um mês, eu era o responsável pela essa área, em um mês a gente vendeu mais carros do que concessionária no Brasil. Olha só, tá vendo? Por isso. E o que você traz por trás disso? O orgulho de ter um carro da marca que eu trabalho. Exatamente. O sorvete, a pizza, o sapato. É muito... Você tem toda a razão, né? Interessante, a gente fica buscando coisas para felicidade, tem coisas que não traz a felicidade, né? Esse é um caso típico, né?
Você falou, eu fiquei tentando imaginar esses... Tem coisas que tiram a felicidade, né? Esse caso do implante também é igual esse que você falou. Não é que ele não ia pagar. Isso. Né? Mas ele ia pagar de uma forma parcelada, de uma forma... E mesmo nessa montadora, como você também disse, não é que todo mundo foi comprar o carro. O cara tem escolha de comprar o carro que ele quiser. Sim. Mas ele teve a oportunidade. Ele teve a oportunidade de tomar um sorvete por semana. E vamos ser sinceros, isso não vai mudar a vida de ninguém, né? Exatamente. O cara tem a oportunidade de comer aquela pizza, que todo mundo... Eu acho que fica maluco, né? Quer dizer, todo mundo come aquela pizza e eu não posso comer, né? E eu tenho que pagar, mas eu ganho pra isso? Vai poder ter que pagar ainda? Começa outras questões. Mas, enfim, é isso. Você tinha comentado comigo de alguma coisa que não deu certo? Dá tempo de falar? Eu vou pegar a sua sacolinha, mas me conta aí. O que não deu... Ô, Vitor, por favor. Putz, deu errado. Bom... A ideia é você trazer... E aí, tá bom, a gente tá falando de coisas muito legais. E o que não deu certo? Então, eu fui tentar fazer Pode falar? Fui tentar fazer um treinamento de inteligência emocional com as lideranças operacionais online. E não deu. E não deu certo, né? Por quê? Já é um assunto que as pessoas fogem de falar. É um assunto reflexivo. E aí as pessoas entravam para fazer no carro dirigindo, fazendo outra coisa. Aí eu vi que não deu certo. Inteligência emocional online. Online. Para liderança operacional, não deu certo. Pessoal, todo mundo fazia, e principalmente homens, né? Que já não queriam falar sobre o assunto. Então, quem participava mesmo era o pessoal que já tinha intimidade com o tema, que já gostava. E a maioria não tinha. E ficava lá fazendo qualquer outra coisa, menos prestando atenção. Aí o que eu tive que fazer? Presencial, tirei todo mundo da operação, montei 4 turmas diferentes, horários diferentes, tarde e noite e manhã. Aí sim deu certo. Tive que tirar. Não consegui fazer online. São experiências que a gente vai tendo. E tentei 3 vezes. Carol, eu queria te agradecer, muito obrigado. Eu vou pegar uma sacolinha aqui. Obrigada a você. Deixa eu só pegar aqui sua sacolinha do seu presente, da mesma camiseta que a gente tem. Obrigada. Posso abrir pra ver? Olha que bacana. Esse seu 4 aqui. O 4 não... Tá afim de ficar em pé hoje. Deixa ele aqui. Olha que linda. Camiseta pra você que corre aí. Você falou que dá pra você nas suas caminhadas. Nossa, aí na sua maravilhoso. Yoga, né, que você falou? Faço yoga, corro, caminho... Muito obrigada, viu? Adorei. Obrigado, Carol. Adorei. Obrigado nosso papo. Ótimo, adorei. Vamos falar mais, tem mais conversa pela frente. Obrigado, pessoal, que nos acompanha aqui. Espero que vocês tenham gostado. Escrevam pra gente, mandem suas informações, seus comentários, suas ideias aí, por favor. Obrigado novamente, Progic. Obrigado, 3 Uniformes, pela camiseta, né? Pelo novo uniforme que a gente está usando. E até a próxima. Um grande abraço.